Comentários de Ken Wapnick, do livro de exercícios da lição 43. Deus é a minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. Ken Wapnick. Antes de discutirmos essa lição, eu gostaria de rever um gráfico que espero que vá ajudá-lo em seu estudo dessa e das lições subsequentes. Essa é uma versão modificada do gráfico que geralmente uso, porque nessas lições a estrutura da mente é retratada como indo de baixo para cima, ao invés do outro sentido. Embaixo está Deus, a mente única, o lugar da verdade em nossas mentes, agrupados sob o termo conhecimento. Esse é o reino dos nossos pensamentos reais, que nós sempre pensamos com Deus. Eles não têm forma e podem ser entendidos como uma expressão de vida eterna, amor, a vontade de Deus e a unicidade da criação. No gráfico, você vê escrito do lado esquerdo conhecimento, do lado direito, Deus, pensamentos reais. Tem uma linha divisória e acima disso, do lado esquerdo, tem a percepção e o tomador de decisões. Do lado direito, tem 3 divisões. O Espírito Santo, que é a mente certa, que com os pensamentos reais. Acima, numa outra divisão, o ego, com a mente errada, que é a mente errada, com os pensamentos irreais, e depois de uma outra divisão, acima, o mundo e o corpo. E todos, o Espírito Santo, o ego e o mundo, fazem parte do reino da percepção. E Deus, com os pensamentos reais, o reino do conhecimento. A mente dividida é representada pelas camadas acima de Deus, começando com a mente certa, o lar do Espírito Santo. Nessas lições, Jesus não faz uma distinção entre nossos pensamentos reais da mente certa e nossos pensamentos reais da mente única. Esse é só outro exemplo, incidentalmente, de como um curso em milagres não pode ser visto como um tratado científico no qual cada termo é cuidadosamente analisado. Jesus é relativamente livre em suas palavras, provavelmente mais no livro de exercícios do que no texto. Portanto, seria mais preciso dizer que nossos pensamentos da mente certa são o reflexo dos nossos pensamentos reais. Para o propósito dessas lições, no entanto, nossos pensamentos reais incluem tanto aqueles que são mantidos pelo Espírito Santo para nós em nossas mentes certas, quanto os pensamentos de Deus na mente única. Acima do Espírito Santo está a mente errada, o domínio do ego, no qual residem nossos pensamentos irreais. São eles que são projetados para fora, dessa forma fazendo o mundo no qual nossos corpos vivem. A mente errada e a mente certa são domínios da percepção. As falsas percepções do ego são corrigidas em nossas mentes certas pelo que é citado no texto como percepção verdadeira. Todo o reino da mente dividida, as mentes certa e errada e as projeções que fazem o mundo, compreende o mundo da percepção. Tudo isso, como ficará evidente em um momento, é contrastado com o reino do conhecimento, o lar de Cristo, nosso verdadeiro ser. Devemos ver nessas lições que se seguem como Jesus nos guia no processo de mergulharmos em nossas mentes,
passando por nossas percepções externas e através dos pensamentos irreais do ego que as fizeram surgir, para os pensamentos reais do Espírito Santo. Esses pensamentos de correção, então, em última instância, vão se desvanecer nos pensamentos de Deus. Vamos agora examinar a lição 43. Jesus diz: a percepção não é um atributo de Deus. Seu é o reino do conhecimento, mas ele criou o Espírito Santo como mediador entre a percepção e o conhecimento. Sem esse elo com Deus, a percepção teria substituído o conhecimento para sempre na tua mente. Com esse elo com Deus, a percepção virá a ser tão mudada e purificada que conduzirá ao conhecimento. Essa é a sua função, tal como o Espírito Santo a vê. Portanto, essa é a sua função na verdade. Ken Wapnick. Tendo sido feita como um ataque a Deus, a percepção cimenta nossa crença de que a separação e a individualidade são reais. No entanto, uma vez surgindo em aparente oposição ao conhecimento, ela então pode ser usada para servir a um propósito diferente. A seção chamada, abre aspas, a função especial, fecha aspas, provê uma clara descrição dessa mudança na função ou propósito. O que fizemos para ferir, o Espírito Santo usa para curar. Texto capítulo 25. O especialismo é um aspecto da percepção, e embora tenha sido feito para ferir e nos manter separados uns dos outros, quando trazido ao Espírito Santo e visto de forma diferente, se torna uma expressão de perdão. Tudo o que o ego pensou, fez e usou para se separar de Deus e cada um de nós dos outros, pode ser transformado para se tornar um veículo para o nosso perdão, se nós pedirmos a ajuda de Jesus. Essa mudança de propósito é a pedra fundamental do perdão e o propósito redirecionado do Espírito Santo para estarmos nesse mundo. Nesse primeiro parágrafo, encontramos um claro exemplo daquilo a que eu algumas vezes me refiro como os dois níveis nos quais o Um Curso em Milagres foi escrito. O nível 1 reflete o princípio metafísico do curso de que apenas Deus é verdadeiro e real, e tudo o mais é irreal, uma ilusão. Ou, como a própria abertura do texto afirma, nada real pode ser ameaçado. Nada irreal existe. Texto, introdução. Ken Wapnick. É essa distinção entre o que é verdadeiro e o que não é que compreende esse aspecto altamente importante do Um Curso em Milagres. As duas primeiras sentenças do parágrafo expressam o nível 1. O mundo da percepção, que não é apenas o mundo que vemos com os olhos, mas o próprio fato de pensarmos que vemos um mundo de qualquer forma, é uma ilusão. A mente dividida, que inclui nossos pensamentos de separação, o mundo que expressa esses pensamentos, assim como a correção do Espírito Santo, é totalmente irreal, uma vez que essa mente separada não pode ser parte da totalidade, completeza e perfeita unicidade, a própria natureza de Deus. Ela não pode ser verdadeira de forma alguma. Dito de forma diferente, se os conteúdos da mente dividida
não são partes de Deus, eles precisam estar fora dele. Se eles estão fora de Deus, não podem existir. Apenas o conhecimento é verdadeiro e, portanto, real. O nível 2 trata apenas de ilusões. O contraste entre as percepções de separação e especialismo da mente errada do ego e as percepções corrigidas de perdão e cura da mente certa do Espírito Santo. Esse nível pode ser visto como um mais prático, uma vez que essa é a parte do Um Curso em Milagres que lida com a condição na qual pensamos estar. Texto, capítulo 25. O mundo do corpo. Portanto, o mundo da ilusão é dividido em reinos perceptuais, a falsa percepção do ego e sua correção, a percepção verdadeira do Espírito Santo. A sentença 3 representa a transição do nível 1 para o nível 2. O Espírito Santo pode ser visto como aquela parte das nossas mentes divididas que se lembra da verdade. Portanto, ele pode ser definido como a memória do amor de Deus que trouxemos conosco para o sonho quando adormecemos. Lembre-se de que tudo isso é metafórico, uma vez que nunca adormecemos para início de conversa. Nós, como Jesus num curso em milagres, estamos usando símbolos para denotar a realidade da qual eles estão, entre aspas, duplamente afastados. Manual dos Professores. O Espírito Santo, representando o nosso pensamento da mente certa, é a expressão do princípio de expiação, que é o mediador ou ponte entre o mundo irreal que fizemos e o mundo real do céu. Os pensamentos do Espírito Santo são refletidos em qualquer expressão de perdão, e essas são reflexos do pensamento real de amor em nossas mentes. Um comentário final é a integração desses dois níveis, a visão não dualista sem transigência da realidade, junto com as orientações específicas para vivermos dentro do mundo ilusório sob o princípio do perdão, que torna o Um Curso em Milagres tão único como espiritualidade e tão perfeito para a nossa época. Jesus diz: Tu não podes ver em Deus. A percepção não tem nenhuma função em Deus e não existe. Ken Wapnick. Muitas vezes, estudantes tentam juntar ou trocar afirmações no Um Curso em Milagres para que pareçam estar dizendo que Deus realmente criou o mundo e que Ele é santo, mas que Ele não criou um mundo que percebemos erroneamente. Ken Wapnick. Muitas vezes, estudantes tentam juntar ou trocar afirmações no Um Curso em Milagres para que pareçam estar dizendo que Deus realmente criou o mundo e que Ele é santo, mas que Ele não criou o mundo que percebemos erroneamente. Não é isso o que Jesus está ensinando, e sentenças como essa deixam isso muito claro. Abre aspas, tu não podes ver em Deus, fecha aspas, porque ver pressupõe dualidade, alguém que percebe e aquilo que é percebido. O reino da percepção, portanto, está fora de Deus. Isso está refletido em afirmações como essa. Abre aspas, tua vida não é uma parte de nada que vês. Fecha aspas. Livro de exercícios. Novamente, o próprio fato de pensarmos que vemos, por exemplo, algo fora de nós, é a prova de que o ser que vê
não pode ser real. A dualidade e a não dualidade, a percepção e o conhecimento são estados mutuamente excludentes. A vida verdadeira é apenas do espírito, que está além da dualidade sujeito-objeto, ou perceptor-percebido. É por isso que Jesus faz essa afirmação do nível 1 no texto. Jesus: não há vida fora do céu. Onde Deus criou a vida, lá a vida precisa estar. Em qualquer estado separado do céu, a vida é uma ilusão. Texto, capítulo 23. Jesus continua: mas na salvação, que é o desfazer daquilo que nunca foi, a percepção tem um propósito poderoso. Ken Wapnick: nós temos nessa única sentença expressões tanto do nível 1 quanto do nível 2. O, abre aspas, desfazer daquilo que nunca foi, fecha aspas, é uma afirmação do nível 1. A separação nunca aconteceu. No entanto, enquanto acreditarmos que estamos aqui nesse mundo de sonho, o Espírito Santo, a expressão do amor de Deus dentro do sonho, tem um propósito e uma função. Essa função, que sabemos ser o perdão, constitui o aspecto do nível 2 do Um Curso em Milagres. Jesus, feita pelo Filho de Deus com um propósito não santo, tem que vir a ser o meio para a restauração da sua santidade à sua consciência. A percepção não tem significado. No entanto, o Espírito Santo lhe dá um significado muito próximo ao de Deus. Ken Wapnick: isso ecoa as primeiras lições, nas quais Jesus ensina que nada no mundo tem significado, porque nós demos todo o significado que elas têm. O significado de provarmos que estamos certos e Jesus está errado. A separação é real. Uma vez que pedimos a ajuda de Jesus, no entanto, a percepção realmente tem um significado. Não na realidade, mas um significado baseado na realidade. Em outras palavras, o significado da percepção da mente certa é o de que ela é um reflexo da verdade. Não da verdade, mas um reflexo da verdade de que somos um em Deus. Em outras palavras, o significado da percepção da mente certa é o de que ela é um reflexo da verdade. Não da verdade, mas um reflexo da verdade de que somos um em Deus e que a separação é um sonho sem significado. O reflexo da verdade dentro do sonho é o de que nós somos um ao compartilharmos um propósito e necessidade comuns. Isso é assim porque compartilhamos o mesmo ego. É útil nos lembrarmos de que a filiação é uma, no céu como Cristo, a mente única, e na terra como ego, a mente dividida. Portanto, cada fragmento aparentemente separado da filiação carrega em si a totalidade do sistema de pensamento de separação e julgamento da mente errada do ego e a totalidade do sistema de pensamento de unidade e perdão da mente certa do Espírito Santo. Portanto, todos nós compartilhamos a insanidade do fragmento sombrio de separação, dirigido pela culpa, assim como a sanidade do perdão, o reflexo repleto de luz da unicidade do céu. Claramente, portanto,
o ego não poderia prover o significado da nossa verdadeira percepção. É por isso que é essencial distinguir entre essas duas vozes dentro das nossas mentes divididas, um dos objetivos principais do livro de exercícios. Jesus diz: a percepção curada vem a ser o meio pelo qual o Filho de Deus perdoa a seu irmão e assim perdoa a si mesmo. Ken Wapnick. Esse é um ensinamento extremamente importante, não elaborado aqui, um tema-chave em um curso em milagres. Nós lemos, por exemplo, perceber a cura do teu irmão como a tua própria é, assim, o caminho para lembrar-te de Deus, pois esqueceste os teus irmãos com ele. E a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Perceber a cura do teu irmão como a tua própria é, assim, o caminho para lembrar-te de Deus, pois esqueceste os teus irmãos com ele. E a resposta de Deus para o teu esquecimento não é senão o caminho para a lembrança. Texto, capítulo 12. Ken Wapnick. Lições futuras vão expressar esse tema também. Perdoar nosso irmão, portanto, perdoar a nós mesmos, é o reflexo do princípio de expiação, que diz que a separação nunca aconteceu. A unicidade do Filho de Deus nunca foi comprometida, portanto, meu perdão a você reconhece que compartilhamos o mesmo propósito. O que pensamos ter acontecido nunca aconteceu de forma alguma, e nós permanecemos como Deus nos criou, um Filho unido a si mesmo e à sua fonte. Jesus diz: tu não podes ver a parte de Deus, porque não podes ser a parte de Deus. O que quer que faças, estás fazendo nele, porque o que quer que penses, pensas com a sua mente. Ken Wapnick. Jesus está falando apenas de ver, fazer e pensar com a mente certa, porque o ver, fazer e pensar do ego são um ataque a Deus, destinados a nos manter separados dele. Portanto, em nossas mentes certas, não podemos ver a parte de Deus. Se vamos ver nossos irmãos como inocentes, isso só poderá ser feito quando pedirmos ajuda a Jesus ou ao Espírito Santo. Um pedido que diz, abre aspas, eu quero que seja provado que estou errado. Se eu estou errado, Deus está certo. Fecha aspas. Na verdade, ele não vê, pois não existe visão no céu. Mas a realidade de Deus se torna a base para a visão, o reflexo da verdade no sonho. Jesus diz: se a visão é real, e ela é real na medida em que compartilha do propósito do Espírito Santo, então não podes ver a parte de Deus. Ken Wapnick. Mais uma vez, Jesus diz claramente que a visão não é real, exceto no sentido de que ela reflete a unicidade da realidade. Esse reflexo é o propósito do Espírito Santo, que é o perdão. Uma vez que esse propósito é cumprido, a visão é desnecessária e sua natureza inerentemente ilusória faz com que ela desapareça. Esse uso da palavra real em termos de visão é similar à explicação de Jesus sobre o mundo real. Jesus diz: esse é o fim da jornada.
Temos nos referido a ele como o mundo real. No entanto, existe aqui uma contradição, pelo fato de que as palavras implicam uma realidade limitada, uma verdade parcial, um segmento do universo que se tornou verdadeiro. Isso se dá porque o conhecimento não ataca a percepção de forma alguma. Texto, capítulo 26. Ken Wapnick. O mundo real é real na medida em que seu estado mental reflete a realidade do céu, a unidade do Filho. No entanto, ainda sendo uma correção de uma ilusão, embora a ilusão final permanece ilusório também. As instruções que se seguem nos parágrafos 4 a 6 refletem a ênfase anterior na similaridade implícita entre o que vemos e nossos pensamentos. Jesus diz: 3 períodos de prática de 5 minutos são requeridos hoje. Um, o mais cedo possível, e o outro, o mais tarde possível no teu dia. O terceiro pode ser empreendido no momento mais conveniente e oportuno que as circunstâncias e o teu estado de prontidão permitirem. No início desses períodos de prática, repete a ideia para o dia de hoje para ti mesmo de olhos abertos. Em seguida, olha à tua volta por um breve período de tempo, aplicando a ideia especificamente ao que vês. 4 ou 5 sujeitos para essa fase do período de prática são suficientes. Poderias dizer, por exemplo, Deus é a minha fonte. Eu não posso ver essa escrivaninha à parte dele. Deus é a minha fonte. Eu não posso ver aquele retrato à parte dele. Ken Wapnick. Mais uma vez, vemos Jesus nos pedindo para aplicarmos a ideia para o dia às especificidades de nossas vidas, até mesmo às mundanas. É assim que aprendemos que não existe hierarquia de ilusões. Todos os problemas são o mesmo. E, portanto, nenhuma ordem de dificuldade em milagres. Todas as soluções são a mesma. Como uma lição posterior ensina, abre aspas, um problema, uma solução. Livro de exercício, lição 80. Jesus diz, embora essa parte do livro de exercícios deva ser relativamente curta, certifica-te de que estás selecionando indiscriminadamente os sujeitos para essa fase da prática sem inclusões ou exclusões autodirigidas. Para a segunda fase, que é mais longa, fecha os olhos, repete a ideia de hoje mais uma vez e então deixa que quaisquer pensamentos relevantes que te ocorrerem adicionem algo à ideia, à tua maneira pessoal. Pensamentos tais como: eu vejo através dos olhos do perdão. Eu vejo o mundo abençoado. O mundo pode me mostrar a mim mesmo. Eu vejo os meus próprios pensamentos, que são como os de Deus. Qualquer pensamento mais ou menos relacionado de forma direta com a ideia de hoje é adequado. Não é necessário que tenham uma relação óbvia com a ideia, mas não devem estar em oposição a ela. Ken Wapnick. Exercícios como esses nos lembram de que nós realmente temos uma mente certa e, portanto, uma forma de olhar da mente certa. É importante reconhecermos isso em nós mesmos, pois nos oferece os meios necessários de comparação quando nossos pensamentos se voltam para o julgamento do ego.
Comparar os dois, trazer o julgamento à visão, nos permite fazer a escolha correta e sabermos que somos verdadeiramente abençoados como o Filho de Deus. Jesus diz: se achares que a tua mente está divagando, se começares a estar ciente de pensamentos que estão claramente em desacordo com a ideia de hoje, ou se pareceres incapaz de pensar em qualquer coisa, abre os olhos, repete a primeira fase do período de exercícios e então tenta a segunda fase novamente. Não deixes que nenhum período prolongado ocorra no qual venhas a estar preocupado com pensamentos irrelevantes. Volta à primeira fase do exercício tantas vezes quantas forem necessárias para prevenir isso. Ken Wapnick. Em uma sentença que devemos repetir com frequência, Jesus diz: tu és por demais tolerante em relação às divagações da mente e condescendes com passividade às criações equivocadas da tua mente. Por exemplo, suas projeções. Texto capítulo 2. Ken Wapnick. Como no texto, Jesus está nos pedindo nessa lição para nos tornarmos cada vez mais vigilantes contra os pensamentos do nosso ego. Eles não vêm de forma espontânea, mas são defesas que nós escolhemos para nos impedirem de alcançar a meta desses exercícios. A última coisa que nossos egos querem é que nós aprendamos a questionar seu sistema de pensamento de separação, especialismo e julgamento. Jesus diz: ao aplicar a ideia de hoje nos períodos mais curtos de prática, a forma pode variar de acordo com as circunstâncias e situações em que te aches durante o dia. Quando estiveres com outra pessoa, por exemplo, tenta lembrar-te de dizer-lhe silenciosamente: Deus é a minha fonte, eu não posso te ver à parte dele. Essa forma é aplicável tanto a estranhos quanto àqueles que pensas serem mais próximos de ti. De fato, tenta não fazer absolutamente nenhuma distinção deste tipo. Ken Wapnick. Jesus está nos lembrando novamente da importância de estarmos vigilantes sempre que um pensamento angustiante cruzar nossas mentes. Quer seja de forma intensa ou leve, não importando qual acreditemos ser a sua fonte. Quando isso acontecer, deveríamos imediatamente ir ao Espírito Santo em busca de ajuda e dizer, abre aspas, por favor, ajude-me a olhar para isso de forma diferente, porque eu não estou em paz. Fecha aspas. No final do capítulo 5, no texto, Jesus nos pede para fazermos a seguinte série de afirmações quando não estivermos em paz. Elas deixam claro que se não estamos em paz, é nossa responsabilidade e de ninguém mais. Jesus: devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma, porque quero estar em paz. Não me sinto culpado, porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Texto capítulo 5. Ken Wapnick. Dessa forma, a defesa da projeção é desfeita e a responsabilidade devolvida à parte tomadora de decisões das nossas mentes.
Jesus conclui a lição dizendo: se nenhum sujeito em particular se apresentar à tua consciência no momento, meramente repete a ideia na sua forma original. Hoje, tenta não deixar passar nenhum período de prática sem lembrar-te da ideia do dia, lembrando assim da tua função. Ken Wapnick. O propósito de Jesus, obviamente, não é nos fazer sentir culpados, mas, em vez disso, nos lembrar de que estamos fazendo o livro de exercícios porque queremos aprender o que um curso em milagres está ensinando. Portanto, temos que ser vigilantes em relação ao nosso ego ao praticarmos essas lições. Já vimos e devemos ver novamente que Jesus quer que nos tornemos conscientes da nossa resistência a praticarmos essa vigilância. Só então podemos escolher contra o nosso medo.